Gente, eu estou com uma mensagem ardendo no meu coração e queria compartilhar com os irmãos. E eu queria saber quem de verdade deseja ouvir a voz de Deus, diga amém. 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 1, está escrito assim. Ora, Vaso, se você quiser me ajudar, já pode começar, tá bom? Eu sei que você está cansado, vamos gastar suas energias, e depois do culto a gente descansa junto, para a glória de Deus. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu Senhor, honrado, porque por seu intermédio, o Senhor, S maiúsculo, está falando do nosso Deus, o Deus de Israel, por seu intermédio, o Senhor havia dado livramento à Síria. Ele também era um homem muito poderoso e valente, porém era leproso. Escute, os sírios haviam saído em campanhas e haviam trazido cativa da terra de Israel uma menina, para que ela pudesse servir a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com um profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. E você diz amém. Se assente em nome de Jesus. Quem me ouve diz amém. Amém. Olhe para cá e me empreste a sua atenção. A história de Naamã é contada de várias maneiras. E na maioria das vezes que nós ouvimos alguém pregar e falar sobre Naamã, tudo que nós vemos são críticas a respeito deste homem. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que quando nós começamos a ler o texto bíblico, a palavra de Deus, o texto não começa criticando Naamã. Pelo contrário, o texto começa ressaltando quantas qualidades esse homem tinha. Você leu comigo? Esse homem tinha muitas qualidades. O texto diz que ele era um homem honrado, é um homem de honra. E a verdade, isso é uma coisa difícil de se encontrar nos dias de hoje. Eu estou falando de um homem que tinha honra, que tinha valor, que tinha princípios. E sabe o que eu acho top? É que o texto diz que ele era capitão do exército da Síria. Nesse período, a Síria era a nação inimiga de Israel. Eram os maiores inimigos de Israel dessa época. O texto diz no verso 2 que eles estavam em guerra. Você leu comigo? Havia uma guerra sendo travada. Ou seja, Naamã era inimigo do povo de Deus. Você entende? Quem está escrevendo esse livro pertence ao povo de Deus e olha Naamã com olhos de inimigo. Ele não vê em Naamã um homem do seu povo, pelo contrário, quando ele olha para Naamã, ele vê um guerreiro inimigo, o chefe do exército inimigo. Mas apesar de serem inimigos, quem escreve o texto, ao olhar para Naamã, não consegue enxergar em Naamã apenas erros, defeitos. Ele se sente obrigado a descrever as qualidades que esse homem tinha, porque suas qualidades eram notáveis. Ele era um homem honrado, um homem respeitado. Cauê, e por que ele era honrado? O texto diz: por intermédio dele, o Senhor, o Deus de Israel,
deu livramento à Síria. E aqui eu preciso que você entenda a profundidade disso. Eu estou falando que ele era inimigo do povo de Deus, ou seja, ele lutava contra o exército do povo de Deus. E ao invés de Deus descer na guerra para livrar o povo de Israel, Deus olhou e disse: eu vou descer na guerra para livrar Naamã. Você está entendendo quem era esse homem? Eu estou falando que tem dois povos lutando, o povo de Deus e um povo inimigo. Mas ao invés de Deus descer numa guerra para livrar o seu povo, Deus olha para Naamã e diz: eu prefiro livrar você do que livrar o meu povo. Por que, Cauê? Porque Naamã era a ferramenta que Deus usava para corrigir o seu povo. É por isso que Deus desce na guerra para livrar Naamã no meio da batalha. Esse era Naamã, um homem valente, um homem respeitado, um homem de guerra, um homem usado por Deus, tanto para livrar o seu povo, quanto para corrigir Israel. Só que o texto para, vírgula, porém, era leproso. E normalmente é aqui que todo mundo prega, porque a verdade, você percebe quantas qualidades, são muitas, e apenas um defeito. Mas a verdade, a maioria das pessoas preferem focar nos defeitos do que nas qualidades. A verdade que eu aprendi é que aos olhos de quem não presta, ninguém é bom o suficiente. Eu aprendi que o jeito que eu enxergo o mundo define quem eu sou. Todas as vezes que você encontrar alguém que só consegue olhar para os outros e encontrar defeitos, aprenda uma coisa: isso revela mais sobre quem ele é do que sobre os outros. Quando você conhece alguém que acha que todo mundo é pilantra, desconfie dele, ele tem um caráter duvidoso. Quando você encontrar alguém que todas as vezes ele acha que alguém vai tentar enganá-lo, conhece alguém assim? Todas as vezes ele acha que alguém está tentando passar a perna nele, é porque se ele tiver a oportunidade. Todas as vezes que você encontrar alguém que toda hora acha que está sendo traído, é porque se ele tiver uma oportunidade. Porque aprenda, a nossa visão de mundo revela quem nós somos, porque nós enxergamos as pessoas de acordo como nós nos enxergamos. Então as pessoas olham para Naamã e só enxergam a lepra. Mas eu preciso que você se lembre, lepra é uma doença, e ninguém fica doente porque quer. Ninguém escolhe ficar leproso, ninguém decide ficar doente. Mas o problema é que a maioria das pessoas preferem atacar a lepra de Naamã do que falar de suas qualidades e conquistas. E sabe o que eu descobri? Sabe por que a maioria das pessoas preferem matar o leproso do que tratar a lepra? Porque a maioria das pessoas só tem dedo para apontar, mas não tem remédio para curar as feridas. Sabe qual é o maior erro da nossa geração? É que a gente prefere matar o leproso do que tratar a lepra. Porque tratar a lepra dá trabalho. Direcionar o leproso até a cura é difícil. É por isso que a gente prefere dizer: não quer nada com nada, não quer responsabilidade, não quer ser tratado. Não, é difícil mesmo. Para tratar a lepra é difícil, porque tem que quebrar o orgulho, tem que descer no Jordão, é difícil. E o problema é que a maioria das pessoas não carrega cura, só carrega acusação e apontamento. Mas sabe o que eu acho poderoso? Naamã conheceu uma menina, só que a menina não tinha dedo para apontar. A menina
menina carregava a cura do céu. Sabe o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender com a menina. Eu não posso ter dedo para apontar, eu preciso ter cura, porque Deus não me chamou para matar quem está doente, Deus me chamou para curar quem está ferido. Quer um conselho? Deus não te chamou para apontar o pecado de ninguém, porque falar do pecado dos outros não transforma vidas. Ao invés de apontar para o pecado, aponte para a cruz, porque na cruz o pecado perde a força, na cruz o diabo perde a força, na cruz a morte perde a força. Pecado é pecado, errado é errado, mas tem perdão, tem cura e salvação. Naamã, homem de guerra, porém leproso, valente, porém leproso. Sabe o que eu acho engraçado? Naamã era chefe do exército, ele usava uma armadura de soldado. Na rua, ele era um grande guerreiro, mas dentro de casa, ele era apenas um homem ferido. Você percebe que dentro do lar, as feridas de Naamã ficam expostas. A prova disso é que no verso de número 2, o texto diz que ele pega uma menina e leva ela para ser escrava. E no verso 3 a menina já percebeu a lepra. Entendeu? Não precisou de um capítulo, só precisou de um versículo. Ela entra na casa no verso 2, no verso 3 ela já percebeu, ele é leproso. Porque no ambiente de intimidade, as nossas feridas e fraquezas ficam expostas. E eu preciso liberar uma palavra para alguém. Tome muito cuidado com as pessoas que você deixa acessar a sua intimidade, porque dependendo de quem fosse, que tivesse entrado na casa de Naamã, teria saído dali divulgado: é capitão do exército, mas é leproso, é profeta, mas é leproso, prega muito, mas é leproso, canta bem, mas é leproso. Porque tem gente que quando vê a sua fraqueza, enxerga uma oportunidade de matar você e os seus sonhos. Só que a menina não carregava veneno, a menina carregava a cura. E ao invés de sair divulgando o pecado, ela decidiu apontar a solução. Sabe por quê? Porque quem Naamã deixou fazer parte da sua intimidade era alguém que tinha cura. Sabe o que a gente precisa aprender? Pare de deixar acessar a sua intimidade pessoas que não carregam cura para a tua vida. Às vezes tem gente que está sofrendo acusações, calúnias, porque deixou pessoas erradas fazer parte da intimidade. Tem gente que não tem estrutura para saber dos seus problemas. Tem gente que não tem estrutura para saber das suas fraquezas. Tem gente que não tem estrutura para conhecer os seus podres. Tem gente que não tem estrutura para conhecer, e todos nós temos. Todos nós carregamos uma ferida que precisa ser curada. E nós precisamos tomar cuidado com quem nós usamos para abrir a nossa alma. Pastor, dependendo de quem ou para quem nós abrimos a nossa alma, a pessoa vai difamar o nosso nome, vai acabar com a gente. Mas se a gente encontrar uma menina que carrega cura, posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Deus vai arrancar da tua vida pessoas que têm dedo para apontar, e vai te conectar com pessoas que carregam cura do céu. Deus vai colocar pessoas de verdade em quem você possa confiar. Deus vai colocar do teu lado pessoas que vão se tornar ombros amigos. Você vai poder chorar com eles, você vai poder contar com a oração. Deus vai colocar verdadeiros amigos do teu lado, pessoas que ao invés de apontar você no seu momento de fraqueza, vão pegar na tua mão e dizer: vamos orar junto, vamos vencer essa guerra junto, vamos caminhar juntos. Naamã era um homem respeitado diante da sociedade.
mas ele carregava uma ferida. Sabe o que é a lepra? A lepra é uma pequena ferida que nascia no corpo, e ela ia se espalhando, crescendo, e onde ela vai passando, as células morrem, e a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Escute, Naamã era um homem ferido, mas tem algo aqui nesse texto que nós lemos. Eu amo os detalhes do texto, porque há um detalhe aqui que mexe comigo. Há um detalhe nesse texto que enche o meu coração, porque o texto diz que Naamã estava doente. No verso 1 ele está doente, só que no verso de número 2 o texto diz que ele vai para a guerra. Vamos lá, no verso 1 ele está ferido, mas no verso 2 ele vai para a guerra. Naamã não usa a ferida como desculpa para fugir da guerra. Vai começar a apertar. Naamã não usa a ferida como desculpa para parar de lutar. Sabe qual que é o problema? Nós estamos vivendo em uma geração de vítimas. Não, eu não vou para a igreja porque eu estou ferido. Não vou adorar porque me machucaram. Não, porque eu fui vítima. Ah, que agonia que dá. Nunca tem uma vitória para contar. É sempre uma história triste. Vítima. E o problema é que as vítimas da sociedade crescem a cada dia. Só que, sabe o que eu aprendi um segredo? Deus não trabalha com vítimas. Deus trabalha com guerreiros. Eu não vim diminuir o nível da sua ferida, eu só vim aumentar o nível da sua coragem. Porque Naamã estava ferido, mas o texto diz que ele foi para a guerra. Porque o fato de eu estar ferido não é desculpa para eu parar de lutar. Pare de ficar usando as suas guerras, as suas dificuldades como desculpa para fugir da guerra. Pare de ficar usando os seus problemas como desculpa para parar de adorar. Se tinha alguém que tinha motivo para desistir, era Jesus. Ele sim teve feridas de verdade. Colocaram uma cruz nas costas dele, colocaram uma coroa de espinho que transpassou o seu cérebro, chicotearam ele, esbofetearam ele, ele sangrou, ele sofreu, ele estava ferido, mas ele disse: estou ferido, mas não largo a cruz, estou ferido, mas não paro a caminhada, estou ferido, mas não entrego o meu espírito, estou ferido, mas eu tenho um propósito, e o propósito é maior que toda ferida. Maia calamaxéria, ela é minha. Ele está aqui, ele está aqui. Chama na calamaxéria, temia camaia cheia. Eu vim com uma palavra profética para a vida de alguém. Deus não vai diminuir o nível da sua guerra, Deus vai aumentar o nível da sua estrutura. Deus não vai diminuir o nível dos ataques, Deus vai aumentar o nível da sua coragem. Você serve a um Deus grande, você serve a um Deus poderoso. Você não precisa fugir do inimigo, você não precisa correr da batalha, você só precisa se posicionar. Porque quando você se posicionar, Deus vai descer na guerra, Deus vai pelejar por você, e o nome de Jesus será glorificado. Eu vim liberar para alguém: a guerra pode não diminuir, mas a sua força vai aumentar, porque Deus acabou de descer na peleja e dizer: a guerra é minha, a peleja é minha. Era maia de homem na calamaia, receba a autoridade de Deus agora.
Oia, teia, jaio cataracia, jemi, eonosia, terefia, alaio manacá, taracio, gemina. Há um manto, há um mistério sendo desenrolado aqui na Decado em Portugal. Ele é maia, jomina, calamaia. Há uma graça que toma, já começou a renovar, que toma essa igreja agora. Há línguas repartidas como de fogo que desce agora. Olha Jesus batizando, olha Jesus renovando, olha Jesus tomando. Quem é batizado no Espírito Santo receba autoridade agora. Avivamento chegando para Portugal, e nessa última hora Deus quer usar você. Nessa última hora Deus quer levantar você. Cauê, mas as minhas forças estão se acabando. Mas Deus desceu para renovar as suas forças. Você não vai morrer no meio dessa guerra. Oremaia, hoje o Espírito Santo te renova. Há uma graça que te enche, e um novo tempo que se inicia sobre essa nação. Naamã está ferido, mas mesmo ferido, Naamã vai para a guerra, porque ferida não é desculpa para parar de lutar. Saiu da igreja por quê? Porque me machucaram, porque me feriram. É sério. Eu aprendi que quem sai da igreja por causa de uma ferida nunca conheceu o dono da cura. Irmão, escute, eu sei que tem gente que é infeliz e fala para machucar, eu sei. Eu sei que tem gente que é endemoniada e vem para a igreja só para infernizar a vida dos outros, eu sei. Só que uma ferida não é desculpa para sair do altar. Ele estava ferido, mas não saiu da cruz. Saiu da igreja por quê? Por causa das pessoas. Jesus é lindo, mas as pessoas são horríveis. Eu aprendi que quem sai da igreja por causa de uma pessoa nunca esteve nela por causa de Jesus. Enquanto Jesus for o centro, as pessoas podem me ferirem, podem me maltratar, porém eu sei, eu não sirvo homens. Eu sirvo a um Deus que não me abandona na hora da guerra. Escute, Naamã estava ferido, sim ou não? Foi para a guerra. Aí o texto diz que na guerra ele encontra uma menina. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Ele olha para aquela menina e diz: vai ser escrava dentro de casa. Leva a menina para sua casa e ela se torna sua escrava. Escute, a menina percebe a lepra de Naamã e diz: ah, se ele conhecesse o profeta que há em Samaria. Pega isso. Naamã vai para a guerra ferido, e enquanto ele guerreia ferido, ele encontra alguém que conhece a fonte da cura. Sabe o que isso significa? Se Naamã não vai para a guerra, ele não conhece a menina. Se ele não conhece a menina, ele não conhece o profeta. Se ele não conhece o profeta, ele não desce o Rio Jordão. E se ele não desce o Rio Jordão, ele não é curado. A guerra é difícil, mas é no meio da guerra que a cura se revela. Eu preciso liberar isso aqui para alguém. Sabe por que você não pode parar de lutar mesmo diante de feridas?
Sabe por que você não pode parar de lutar mesmo diante de ataques? Porque aprenda, é no meio das maiores guerras que Deus te entregará as maiores curas. É no meio das maiores guerras que Deus te dará as maiores experiências. O diabo usa a guerra para tentar te matar, mas Deus usa a guerra para te tratar, te lapidar e te transformar. É você que ainda não percebeu que a guerra está difícil, mas o nariz não está mais empinado. É você que não percebeu que a guerra está difícil, mas o joelho está no chão. É você que não percebeu que a guerra está difícil, mas você está no altar. Porque Deus vai usar a guerra para mudar o teu caráter. No meio das maiores guerras, Deus te dará as maiores experiências. Foi enquanto Davi lutava com Golias que Deus preparou o trono para ele. É no meio das guerras que Deus está preparando você para subir os novos níveis. É no meio das guerras que Deus está preparando você para acessar as portas que já estão abertas. É no meio das guerras que Deus prepara você para acessar o novo. Se Naamã não vai para a guerra, Naamã não conhece a menina, mas ele vai para a guerra. A menina vai para a casa dele. E aponta a cura para Naamã. Isso aqui é poderoso. Olha o nível de cura que essa menina tinha. Gente, lembra? Naamã é capitão do exército. Se Naamã entrou lá e trouxe essa menina como escrava, imagina quantas pessoas morreram. Naamã não era um diplomata. Naamã não era um mensageiro. Naamã era capitão do exército. Para Naamã entrar dentro de Israel e voltar com escravos, ele venceu a batalha. Pode não ter vencido a guerra, mas a batalha ele venceu. Você entende isso? Aquela menina viu Naamã matando muitas pessoas que ela conhecia. Sabe o que é isso? Naamã era o responsável pelas feridas que aquela menina carregava. Naamã tirou ela da casa, da família, do lar, dos amigos. E aquela menina vai para a casa de Naamã. Se fosse uns crentes que eu conheço, ia colocar veneno de rato no café de Naamã. Você ri, né? Soou meio familiar. Cuidado, tá? Só que a menina era curada. E quem é curado é diferente. Podem me fazer o mal, mas não podem me fazer o mal de me tornar tão mal quanto eles são. Se um homem mal me ferir, eu preciso perdoar, porque senão serão dois homens maus. Eu não posso descer no nível das pessoas que tentam destruir a minha vida, porque eles me ferem porque são feridos. Eu perdoo porque sou curado. Eles me perseguem porque são da terra. Eu não revido porque sou do céu. Quem é do céu não desce no mesmo nível de quem é da terra. Eles atacam, a gente perdoa.
Eles perseguem, a gente perdoa. Cauê, mas é difícil. Eu sei, mas também é mandamento. Amai os vossos inimigos, assim como Cristo vos amou. Sabe por quê? Quando eu perdoo quem me feriu, eu perdoo ele, mas eu também sou curado. Porque quando me ferem, eu sou ferido uma vez, mas quando eu não perdoo, eu carrego a ferida para o resto da vida. Cuidado, o perdão que você não libera hoje, ao invés de bloquear a vida de quem te feriu, está bloqueando a sua própria vida. Mas a menina era curada. Olha o nível de cura dessa menina. Ela entrou dentro da casa de Naamã. O texto, aí tem gente que diz assim, ó, perdoa, mas não convive, certo? A menina convivia e ainda servia, porque ela era escrava, ela era obrigada a servir. Não, mas até aí ela é obrigada, ok, mas ela não era obrigada a falar de cura, mas ela é curada. A menina entendeu, ele me feriu, mas a verdade é que ele é muito mais ferido do que eu. Ele está doente e não sabe, mas eu conheço um Deus que cura. Se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, com certeza ele seria curado. Percebeu? Conviveu, serviu e apresentou cura. Deus vai te fazer a chegar a esse nível de cura. Deus vai te usar para curar quem te feriu. Deus vai te usar para levar salvação para pessoas que tentaram destruir a tua vida. Isso é evangelho. Evangelho não é tira da tua vida, finge que não conhece. O evangelho de Cristo é esse: eles te ferem, mas você apresenta a cruz. Eles te ferem, mas você apresenta o céu. Eles te atacam, mas você apresenta a cura. Porque, Cauê, eu não sou bobo, não, mas você é curado. E na vida cada um oferece o que tem. Quem tem ódio dá ódio, quem tem amor dá amor. Quem tem ódio dá ódio, quem tem perdão dá perdão. Quem tem ódio dá ódio, mas quem conhece o céu apresenta o céu onde vai morar. Deus vai curar você. Hoje é noite de cura para a vida de algumas pessoas. Eu estou pregando para gente que, pastor, mudou de país, mas carregou bagagem. Tem muitos traumas aí. Tem muito perdão que precisa ser liberado. Tem muita palavra que precisa ser arrancada. Para você poder viver a plenitude daquilo que Deus preparou para você, você vai precisar jogar muita coisa fora. Ou você acha que Deus te trouxe para essa nação, ou você acha que Deus mudou você de país, de cidade, de ambiente, só para você trabalhar, só para você ter uma vida melhor. Desculpa, se você acha que esse é o propósito de Deus na tua vida, você está enganado. Deus quer te transformar numa ferramenta para alcançar outras pessoas. Deus vai te fazer se tornar como a menina, uma fonte de cura para quem está ferido. Fecha os teus olhos. Depressão aqui hoje. Olha Jesus quebrando crise de ansiedade aqui hoje. Haverá paz dentro da tua casa. Haverá paz no meio da tua família. Haverá paz na tua história. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia
coloque de pé toda a igreja. Eu preciso falar isso aqui. Eu preciso falar isso aqui. Ele não merece o meu perdão. Você também não merecia, mas Jesus te perdoou. Perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. Aprenda uma coisa: não perdoar é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Você acha que está fazendo mal para os outros, mas na verdade você está fazendo mal para você mesmo. Tem muita gente com a vida bloqueada no passado, porque ainda não liberou perdão. E enquanto você não perdoa, você vive no passado que te fere. Mas quando você libera perdão, você acessa o futuro que Deus reservou para você. E pode ter certeza, o futuro que Deus reservou para você é maior do que esses traumas. O futuro que Deus reservou para você é maior que essas feridas. O futuro que Deus reservou para você não é esse passado de dor e de marcas. É um futuro onde você será curado e se tornará uma ferramenta de cura para outras pessoas. Eu quero te chamar agora para frente do altar. Você que diz assim: Cauê, eu recebi essa palavra, eu quero ser curado, eu quero ser curada, mas eu também quero me tornar uma ferramenta de cura na mão de Deus. Sai do teu lugar e vem para frente do altar agora, que eu quero orar com você. Jesus vai curar aqui. Hoje essa depressão vai bater em retirada. Hoje essa crise de ansiedade vai perder a força. Mas isso aqui é só para quem tem coragem. Quebra o orgulho e vem. Orgulho e vem. Pastor, sabe por que é difícil o leproso ser curado da lepra? Porque a receita é simples: tem que descer, tem que quebrar o orgulho, tem que se humilhar. E se você quer ser curada hoje, quebra o orgulho e se humilha. Porra, a maquiagem desce. Se você quer ser curado hoje, na presença de Deus você não é machão. Na presença de Deus você é filho. E na presença do Pai todo filho chora. Já começou. Pede pra Ele. Pede pra Ele. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. As suas duas mãos para frente em forma de receber agora. Igual você faz na bênção apostólica. Emaia. Escute isso aqui, porque isso aqui é forte. Sabe qual é o pior problema que uma pessoa pode ter? Sentimentos reprimidos. Um sentimento reprimido pode destruir a sua vida. Sabe o que eu descobri? José pensava que tinha sido curado, mas ele descobriu que precisava ser curado no dia que ele viu os irmãos de novo. A Bíblia diz que no dia que os irmãos apareceram no palácio pedindo comida, e ele viu os irmãos, ele lembrou do sofrimento. Ele saiu de perto de todo mundo e não se manteve na pose de governador. O texto diz que ele deu um grito que todo mundo que estava dentro do palácio ouviu. José estava com um grito entalado dentro dele.
desde o dia que tinha sido vendido pelos irmãos. Naquele dia ele queria gritar, mas não podia. Naquele dia ele queria chorar e não podia, e aquilo ficou entalado dentro dele. Lembra de Ana? A Bíblia diz que Ana sobe todos os anos para viver o milagre, mas não vive o milagre, porque ela estava com a alma amargurada. Mas teve um dia que ela orou e chorou muito. Quando ela chora, ela arranca a amargura da alma através das lágrimas. Às vezes o que você precisa para ser curado é largar esse grito que você prendeu. Às vezes o que você precisa para ser curado é chorar, porque naquele dia você não pôde. Pare de reprimir as suas emoções. Você não é homem de ferro, você não é Mulher Maravilha. Põe para fora essa dor, porque isso não é para estar dentro de você. O que é para estar dentro de você é o Espírito, é a graça, é a cura, é a unção de Deus. E nós vamos começar o processo de cura agora. Você vai começar a colocar para fora. Agora é você e Deus, minha filha. Agora é você e Deus, minha filha. Quebra o orgulho. Esquece quem está do teu lado. Chora o que você não pode chorar naquele dia. Se naquele dia você queria gritar e não pôde, hoje você pode. O teu pai está aqui para te ouvir. Aquele dia você queria falar, mas ninguém deu ouvido para as tuas palavras. Mas hoje você pode, porque teu pai está aqui para te ouvir. Naquele dia você queria se defender, mas não deixaram você se defender. Hoje Deus está aqui para te defender. Abre o teu coração para Ele. Tem bálsamo de cura descendo agora. Jesus vai começar a curar aqui agora, pastor. Há um mover sobrenatural que começa a ser destravado aqui agora. Eu vou contar até 3 e Jesus vai começar a curar pessoas aqui agora. Eu conto 1. Toda palavra de maldição perca força agora. Depressão perca força agora. Crise de ansiedade perca força agora. Eu conto 2. Demônios traiçoeiros batam em retirada agora. Vocês não usarão as emoções contra nós. Eu repreendo agora toda palavra de maldição. Eu repreendo agora toda prisão na mente. Eu repreendo agora todas as algemas sejam quebradas, grilhões sejam despedaçados. Eu conto 3. Seja curada agora, agora. Receba a cura, receba a cura, receba a cura agora.
Temi a chemi na calama. Eba, teterecia fa. Chemi. São tantas dores dentro do teu coração e da tua alma, que essas dores afetaram até o seu corpo físico. Mas eu sou o Deus que te curo hoje. E não curo apenas as tuas emoções. Eu sou Deus que cura o teu corpo. Tu vai contar testemunho nesse altar. É barato. Porque enquanto você está chorando aqui, eu estou curando traumas da tua infância. É barato. Eu estou quebrando palavras de maldições que foram liberadas para você. Gente que era para ter te abençoado e te abraçado, só te amaldiçoou. Mas eu sou Deus que quebra as maldições. Eu sou Deus que quebra os traumas. Eu sou Deus que cura as tuas emoções. Eu sou Deus que cura o teu corpo físico. Rebaracia, Jeremiah Calamar. Para tu saber que sou eu, olha como eu toco em você agora. Receba agora. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Receba agora. Agora. Haverá cura. Haverá testemunho no altar. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, Receba! receba a unção de ousadia, Unção de conquista. unção de multiplicação. Ousadia. Para a gente encerrar isso aqui com... Você pode abraçar essa pessoa que está do seu lado? De preferência homem com homem, mulher com mulher. Tem gente que está aqui e só precisa de um abraço. Que haja cura na tua casa. Que haja paz no meio da tua família. Que você possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E que o nome de Jesus venha a ser glorificado sobre a tua vida. Eu sei que é a segunda da resposta. Eu sei que tem gente que veio aqui precisando de uma porta aberta, de um milagre. Só que às vezes não adianta. Às vezes a porta abre, mas o coração está fechado. E a gente vive o milagre, mas a gente não consegue se alegrar com o milagre que está vivendo. Às vezes a gente prospera, a vida muda, mas a gente não consegue desfrutar. Só que Deus vai curar você, para que você possa desfrutar completamente das bênçãos que Deus te entregou. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Se assente por 1 minuto. Gente, obrigado, viu? Vocês são top. Os músicos são muito bons aqui, pastor. Mais uma vez, quem recebeu essa palavra, diga amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Que de verdade essa palavra possa penetrar o seu coração. E que haja cura sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Só quem já viveu sabe como é difícil estar vivendo uma fase boa e não conseguir desfrutar da fase boa que está vivendo. Tem gente que trabalha muito que é para esquecer que dentro de casa é um inferno. Só que eu profetizo que o teu lar será uma bênção, tua casa será uma bênção, sua mente não será uma prisão, tua mente será uma bênção. Pastor, muito obrigado, viu? Agora escute, quando o culto acabar, eu e a minha esposa vamos estar ali na porta de saída com os nossos materiais. E eu precisava muito da sua ajuda. O pastor falou aqui um pouco, mas deixa eu compartilhar a nossa história com vocês. Deus nos chamou para um grande desafio.
Nós estamos embarcando, aliás, nós já embarcamos no maior desafio da nossa vida.